Vingadores versus X-Men, a última grande mega saga dessa fase de ouro da Marvel. Será que vale a pena? Será que é só um negócio para tirar os pila? Vamos dar uma olhadinha em Vingadores X-Men agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o Adriel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje para falar do capítulo final, da saga final da Marvel, da Era de Ouro aí, que pra mim é essa fase que o Bendis passou pelos Vingadores, né? Já lá desde a queda dos Vingadores, passando por Dinastia M, passando por Invasão Secreta, passando por O Cerco e Essência do Medo, outras grandes sagas aí, outras eras que aconteceram aí no meio, a maioria delas passamos aqui no Gibizinho e agora chegamos no capítulo que é os Vingadores contra os X-Men. Então vamos dar uma olhadinha nessa edição agora. E aqui temos então Vingadores versus X-Men. Esse aqui é disparado o mais grosso da coleção Marvel Deluxe. São 692 páginas. Pois é, e assim, vou te dizer, não tem tudo, falta uma introdução que envolve o Cable, enfim, tá? Mas aqui tem aquilo que é o principal, tá? Depois aqui também, depois eu vou mostrar um pouquinho sobre Vingadores e Novos Vingadores, que é um outro encadernado de Marvel Deluxe que tem Vingadores versus X-Men. Bom, vamos dar uma olhadinha, não posso perder muito tempo porque é muito grande, né? E assim, o pior de tudo é que assim, é grande pra caralho e o plot é bem pequeno. O que nós temos aqui é o seguinte, vamos lá, vamos folheando e falando. Esse quadrinho aqui, ele é escrito por um monte de gente, né? Tem Jason Aaron, Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, Matt Fraction, Jonathan Hickman, Mark Waid, Yves Biguerel e Jeff Loeb. E a arte também de uma galera, John Romita Jr., Olivier Coapel, Adam Kubert, Frank Show, Stuart Immonen, Carlo Barberi, Ray Brown, Ed McGuinness e por aí vai. Bom, o que nós temos aqui é o seguinte. Os Vingadores, eles estão ali com o seu grupo gigantesco e percebem então que vai vir essa ameaça da Fênix. Como vocês podem ver aqui, começa com o Nova lutando contra o Terrax e daí o Nova descobre que a Fênix está voltando. Daí ele vem à Terra para falar isso para a galera. Nós temos alguns prólogos, tá? Tem muita historinha pequena aqui, né? Vai falar sobre a volta da Feiticeira Escarlate aos Vingadores. Vai falar, então, sobre a importância da Esperança Summers. Tá? Claro que quando que dá essa treta aqui, é bem importante a gente falar que, né, o Visão e a Wanda se reencontram depois de Dinastia M e todas aquelas tretas lá que deu, né? Enfim, nós temos então um pouco sobre Esperança Summers. Se você não conhece Esperança Summers, não se preocupe. Ela é simplesmente a Messias Mutante. Ela é a primeira mutante que nasceu depois da dizimação M. Então, ela é considerada então como se fosse um Messias Mutante, se fosse um mutante que vai trazer aí a paz e, enfim, tudo que tem de bom, né? Então, a Esperança, ela tem o poder de, copiar os poderes das pessoas ali que são perto dela, né? E ela, então, é considerada como se fosse o receptáculo ideal para a Fênix. O Ciclope também descobre que a Fênix vai vir à Terra e ele acha que isso aí é uma maravilha, né? Ele não aprendeu da última vez. Ele acha que a Fênix vai trazer, então, os mutantes de volta, né? Nascer, mais mutantes, coisa assim. Enquanto isso, ele está treinando a Esperança Summers para ela poder controlar a Fênix. Tá? Ele acha que vai poder controlar. Já os Vingadores dizem que não. A Fênix não pode ser controlada. Nós temos que tirar a Esperança daqui. Nós vamos tirar ela da Terra para ela não causar, então, sei lá, destruição da Terra. Bom,
Aí vai mostrar aqui um pouco mais sobre o Nova, vai mostrar outras histórias, vai mostrar sempre a treta, sempre briga, tem muita porradaria nisso aqui, mostrando então brigas entre os Vingadores e os X-Men, de todas as formas possíveis e imagináveis, todos os confrontos que você já imaginou, outros que você não fazia ideia de que poderiam acontecer, que faria sentido acontecer, enfim. O próprio Wolverine, ele fica do lado dos Vingadores, tá? E, claro, né, tem um pessoal que fica mudando de lado, que nem foi em Guerra Civil, mas enfim, a principal questão é justamente Fênix. Tirar da Terra a esperança para a Fênix ir junto, ou deixar a Fênix aí. E isso é o que gira toda a história, tá? Bom, é muita coisa, é muita enrolação. Eu quero ir para uma parte que tem alguma coisa acontecendo, que é aqui. O Tony Stark, ele faz uma arma para matar a Fênix, porém o que acontece? A Fênix não morre, ela se divide em 5 partes. Nós temos o Namor com um fragmento da Fênix, a Emma Frost, o Ciclope, o Colossus e a Magia, né? A Illyana, irmã do Colossus. Então, a Fênix fica dividida entre eles 5. E eles 5, então, fazem uma espécie de utopia mutante na Terra. Parecido com aquilo que a gente vê ali hoje em Krakoa e tudo mais, porém aqui eles expandiram, eles fizeram coisas boas para toda a humanidade, não só para os mutantes. Porém, ao fazer isso, os Vingadores ficam meio de cara, enfim, eles acham que vai dar merda a qualquer momento, então os X-Men e os Vingadores seguem tretando durante esse tempo, né? Os Vingadores achando que a qualquer momento vai dar merda e os X-Men fazendo o bem para todo mundo. Vai assim, olha, como vocês podem ver, é muita coisa. Uma coisa que eu achei legal aqui é que os mutantes têm medo da Wanda. Enfim, a treta vai rolando solta. Um ponto aqui, chegamos a um ponto que é bem importante. Namor invade Wakanda. Ele vai lá, ele taca água, vocês viram isso aí no filme do Pantera 2 aí, né? Enfim, isso aqui aconteceu em Vingadores vs X-Men, né? O Namor invadiu Wakanda e acabou apanhando então dos Vingadores aí. Mas assim, vai ter que juntar todos os Vingadores para dar cabo de um fragmento da Fênix. Quando que se vence um fragmento da Fênix, quando se vence um desses caras aqui, aquele pedaço da Fênix volta, então vai se dividir entre os outros que estão com a Fênix. Então, quando que o Namor é derrotado, a Fênix, a parte da Fênix que estava nele, vai para os outros 4 ali, né? Bom, não que ele morreu, tá? Ele não morre, mas enfim, por ele ser derrotado, a Fênix sai dele. Então vai acontecer mais dessas brigas aí. O Colossus, ele está sendo meio que dominado aí pela sua irmã, né? Enfim, começam atritos entre os caras que estão ali com a Fênix. A Illyana e o Colossus, então, tem uma espécie de rixa. O Ciclope e a Emma também. No momento, os Vingadores estão com a Esperança, tá? Eles pegam a Esperança em dado momento e vão treinar ela, porque eles acham que é inevitável que a Fênix vá para ela em algum momento. E ela vai treinando ali, né? Ela tenta lutar aí, ganhar mais forças e, enfim, para estar mais habilitada para quando a Fênix chegar nela. São coisas que eles estão ponderando que possa vir a acontecer, tá? E segue a luta. Segue a luta. Em certo momento, os Vingadores chamam o Hulk, pedem ajuda pro Hulk, porque tá foda. E eles convencem parte dos X-Men a se juntarem aos Vingadores aí, porque o negócio tá feio. Então, sobra aqui um outro ponto bem importante, é quando que o Ciclope vai confrontar o Xavier, porque o Xavier dele também, se junta ali aos Vingadores para impedir a Fênix, porque a Fênix está muito doida, né? Então o Ciclope acaba confrontando o Xavier. E acontece aquilo que talvez você já sabia, né? Mas o Ciclope mata o Xavier. Tá? Nesse momento aí,
parecia que a Emma Frost seria uma vilã da história, mas na verdade é o Ciclope que derruba até a própria Emma Frost para ficar com ele, a Fênix. E a história segue, vão lutando ainda, e é agora que já está praticamente mais perto do fim, que é quando que todo mundo, né, principalmente a Feiticeira Escarlate e a Esperança, vão lutar contra o Ciclope. E então, né, por fim, eles acabam vencendo o Ciclope. A Esperança pega a Fênix para ela, e como que ela está bem treinada, então ela não perde seu controle e etc. Bom, isso aí é a série principal. Aqui depois nós vamos ter então essas lutas, que são lutas que não fazem muito sentido em vários casos, como o Coisa contra o Namor, o Capitão América contra o Gambit. Cara, é um monte de luta e é só pra porradaria, né, cara? Né? Homem-Aranha contra Colossus, né? Não faz sentido um negócio desse. Cara, é um negócio assim, é só pra ver porradaria mesmo. Todas essas lutinhas aqui é só pra se divertir, tá? É uma saga bem rasinha. Não tem muita coisa aqui. E aqui no final, então, é um monte de luta aqui. Isso aqui não interessa pra ninguém, tá? Tem esse pós aqui, né, as consequências da saga, que vai mostrar o Ciclope sendo preso, daí depois ele liderando então os rebeldes mutantes, que daí depois isso aqui tem uma consequência grande em X-Men, né, não é tanto nos Vingadores. Mas enfim, cara, é uma saga massa velha pra caralho, bem grande. Aqui eu vou mostrar um pouquinho sobre esse Vingadores e Novos Vingadores. Não é muito diferente daquilo, tá? É mostrando mais detalhes sobre aquilo que aconteceu na série principal. Mais especificamente, a Esperança treinando, os Vingadores ali se juntando para lutar, enfim. Nem vou me aprofundar muito porque é só consequências, então, ali da saga principal. Mostrando então que ao final disso aqui, então todos os grupos ali, tanto os Vingadores quanto o X-Men, vão se reformular e etc. E agora vamos aprofundar um pouco as origens, consequências de Vingadores vs X-Men. Bom, pessoal, então assim, essa edição aqui, ela engloba Avengers vs X-Men 0 a 12, que essa é a grande saga aí, tá? Mais os dois ali, o Versus, que tem do 1 a 6, Avengers vs X-Men Infinity, são 3 edições, e mais consequências, que são mais 5. Aqui não tem o X-Sanction, que é a primeira história que poderia fazer parte, né? Saiu ali no encadernado da Panini, aquele que foi mensal, tá? Não esse aqui, a versão que saiu originalmente por aqui, tá? E lá fora, isso aqui saiu entre abril a outubro de 2012. Tem, assim, pelo que diz a Marvel, são 51 edições que fazem parte dessa saga. Eu não li a parte dos X-Men, eu não estava lendo, não li, não sei se vou ler tão cedo, tá? Mas eu li a parte dos Vingadores, que é aquilo que para mim é o que mais interessa. Bom, a saga em si, como eu falei para vocês, é os Vingadores lutando contra os X-Men por causa da Fênix. Os X-Men querem que a Fênix venha para a Terra, que a Fênix chegue ali na Esperança Summers, que é a filha do Cable, né? O Cable criou essa menina, que é a primeira mutante que nasceu depois da dizimação M, lá depois que a Feiticeira Escarlate matou todos os mutantes, praticamente, né? A maioria absoluta, né? Sobrou menos de 200. E então a Esperança seria o receptáculo ideal para a Fênix, né? Aparentemente. Então os X-Men querem que ela... Os X-Men, leia-se mais o Scott Summers, porque na época também é importante ressaltar, e eu não falei antes, que os X-Men estavam divididos em duas equipes. A equipe da escola, que era do Wolverine, que o Wolverine queria ensinar as crianças, né, como lidar com seus poderes, etc. E tinha a parte do Ciclope, que queria a treta, né, queria a briga, queria os mutantes acima, né. Enfim. Então o Ciclope queria que a Fênix viesse, o Wolverine não, e os Vingadores também não queriam.
Bom, a treta que dá é uma treta meio demais, tá? Até porque, assim, vendo assim, analisando de fora, né? Claro, a Fênix, a gente sabe que vai dar merda em algum momento, né? Porque ela já fez isso anteriormente. Mas os mutantes estavam fazendo grandes coisas, né? Grandes revoluções, grandes feitos para a humanidade em si. E os Vingadores acabaram indo contra isso, porque eles sabiam que a Fênix ia dar merda em algum momento. Bom, então essa é a treta. Tudo que envolve os Vingadores é eles tentando parar a Fênix desde quando que ela está no espaço, vindo para cá, né? Tem os Vingadores Secretos, por exemplo, eles vão para o espaço para parar a Fênix, com o Thor, inclusive, junto aí, e, enfim, né, tentam pará-la antes dela chegar na Terra, e daí daquela treta que o Tony Stark, tentando matar a Fênix, divide a Fênix em partes que vão se apoderar aí dos 5 mutantes, aí, que é o Namor, a Emma Frost, o Ciclope, o Colossus e a Magia. O desenvolver da história, acho que é muito massaveísmo, tem alguns pontos que são importantes e acredito que o principal dele, assim, o ponto mais legal, mais relevante que traz consequências até hoje para a Marvel é o Namor invadindo Wakanda, né? Tentando derrubar o Wakanda aí, e daí os Vingadores ajudando o Pantera Negra com essa ameaça. Esse ponto ele é tão importante que ele foi para o cinema agora recentemente no Pantera Negra 2, então realmente é algo útil, algo relevante dentro de Vingadores versus X-Men. Outro ponto também que é bem importante, que vale ressaltar, é o Ciclope ficando muito puto, né? Ele tá muito de cara aqui nessa coisa aqui, ao ponto de matar o Professor Xavier. Eu acho que aqui tem uma sementinha também daquilo que a gente vê em Krakoa, né? Como eu citei, a gente vê em Krakoa essa espécie de utopia, né? E aqui eles já vinham na ilha de utopia, né? O Ciclope aí está morando nessa ilha. E eu acho que isso aqui tem uma certa influência aí na Krakoa de atualmente, aí, dos quadrinhos atuais dentro da Marvel, que estão saindo lá fora, estão saindo aqui no Brasil também. Em geral, assim, esse quadrinho marca o fim da Era Bendis, traz algumas reviravoltas, por exemplo, o Capitão América decidindo que era importante ter mutantes ao lado dele, né, dos Vingadores, e isso a gente viu a consequência nos Vingadores do Jonathan Hickman, que é um quadrinho espetacular, e onde que tiveram diversos mutantes lá, inclusive teve a equipe do Uncanny Avengers, que tinham alguns mutantes lá, tinha o Destrutor, enfim, agora não me lembro de cabeça, mas esse quadrinho aí eu não li e não pretendo ler também, né? Se você for ler alguma coisa pós, né, isso aqui, você leia Os Vingadores do Hickman, que eu acho que é a melhor coisa aí que você pode ler, porque também depois desse Vingadores vs X-Men, o Bendis foi para os X-Men. Sim, tanto o Jonathan Hickman nos Vingadores, quanto o Bendis nos X-Men, é nova Marvel. Então, esse quadrinho aqui, essa saga Vingadores vs X-Men, foi o fim da era antes da nova Marvel. Isso aqui, quando que acabou essa saga, veio logo depois, aí na sequência, veio nova Marvel, que foi, então, uma espécie de soft reboot, né? Reiniciou a numeração de vários personagens, meio que esqueceu o passado daquele ponto para trás, né? Para todo mundo que começasse a ler pudesse ler, então, um quadrinho que não tenha tanta coisa cronológica aí, que não precisa ter lido tudo que a Marvel fez até então. Mas, enfim, para fechar aqui, para falar sobre a Vingadores vs X-Men mesmo, acho que é uma saga bem mequetrefezinha, tá? Bem qualquer coisinha, bem massa velho, é divertidinho, mas não é nada assim relevante, não é um quadrinho assim que seja bem legal mesmo, é um quadrinho grande, no sentido que tem muitas edições, e assim, não é tão legal assim, não. A arte também vocês viram aí, que é o Romitinha, numa época que ele já não tá tão bom, né, no desenho. Enfim, se você
quer uma coisa boa com Vingadores versus X-Men, não é isso aqui, tá? Então fica a dica e fica assim o fechamento dessa fase aqui. Na nova Marvel, eu já li algumas coisas, tá? Só para posicionar quanto à sequência das grandes sagas da Marvel. Eu já li praticamente aquilo que tinha de interessante da nova Marvel. Tem poucas coisas, tem o Surfista Prateado que eu tenho que ler, porque eu fiquei postergando, né? Que é o Surfista do Dan Slott, talvez por isso eu tinha um pouco de medo para ler. Mas é dentro de nova Marvel, que talvez seja não é uma saga, né, mas enfim, é uma fase que eu tenho que ler. Eu quero ler também os Supremos, que eu ainda não li, mas outras sagas ali, como o Vertentes, acho que é o nome, que é do Capitão América, o Império Secreto do Capitão América eu já li também, a parte lá da Guerra Civil 2 também já li. São sagas que eu já li e eu não vou trazer elas de volta aqui. Eu acho que elas são todas bem passáveis. A única grande saga dentro de nova Marvel que para mim é muito legal é Guerras Secretas, que daí tem que ler todos os Vingadores do Hickman. Mas como eu já li, e já faz algum tempo que eu li isso aí, é bem difícil que eu traga aqui, a não ser que você implore agora aí nos comentários, né? Chore, mande um pix, e daí se fechar R$1.000, daí eu faço vídeo sobre Guerras Secretas, mas não conte com isso. Então era isso por hoje, galera. Um obrigado para você que acompanhou essas grandes sagas da Marvel. E fica aí o convite. Qual que é a grande saga que eu tenho que trazer aqui? Comenta aí também, que daí vamos analisar tudo com muito carinho. Certo, galerinha? Um forte abraço e tchau!